A Deus, aleluia. Vamos orar para já consagrar essa live ao Senhor. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Jesus. Obrigada, Pai amado, Pai querido, Deus de Israel. Obrigada, Senhor, porque nós estamos concluindo agora, fechando, Senhor, hoje, mais uma semana de devocional para a honra e glória do teu santo nome. Ebenezer até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por cada palavra que o Senhor ministrou ao nosso espírito durante essa semana. E já também te agradecemos por essa palavra que vai vir dos altos céus, ó Pai, no dia de hoje sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor prepare, Senhor, o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Que o Senhor tire toda a preocupação e toda a agitação da mente. Que o Senhor aquiete, Senhor, as almas. Que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam abertos e sensíveis àquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Eu declaro, Pai, que o Senhor blinda, Senhor, em nome de Jesus, sela com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, a nossa mente, o nosso intelecto. Tirando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa roubar, Senhor, roubar, Papai, a nossa atenção durante esta live. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que os teus anjos, sentinelas de plantão, permanecem aqui juntamente, Senhor, com os teus anjos arqueiros, juntamente com os teus anjos escudeiros, fazendo a escuderia dos teus filhos durante, Papai, esta live, guardando, Senhor, os portais celestiais de onde ela ocorre, selando com o sangue do Cordeiro, amarrando principados, potestades e dominadores das trevas, com cordas de fogo e amordaçando também, em nome de Jesus. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor cele todos os aparelhos eletrônicos, todas as conexões de internet. Eu declaro, Pai, que nenhuma porção vai ser roubada. Pai, eu entrego o domínio e o controle desta live, assim como da minha vida, nas tuas mãos, Espírito Santo. Conduza conforme bem lhe apraz. O Senhor é quem detém a total autoridade, Pai. Faça conforme o Senhor quiser, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, o espírito da sabedoria e o espírito da revelação da palavra. Nos revele o que está por trás da letra. Tira toda a confusão, Senhor. Tira, Papai, todo embotamento mental, Senhor. Todas as astúcias do inimigo são desfeitas agora, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que o Senhor é o pastor presidente. O Senhor é quem tem total domínio e conhecimento de todas as coisas, Pai. Para isso eu peço que o Senhor também passe uma tenaz nos meus lábios. Purifica, Senhor, em nome de Jesus, o meu ser, para que seja, Senhor, apenas um canal da tua glória, porque tudo vem de ti e tudo volta para ti. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Bom dia, Tânia. Bom dia, William. Bom dia, povo de Deus. Vocês estão bem? Espero que sim, amém? Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero te dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, que o doce amigo Espírito Santo, amém, te toque, traga as respostas que você precisa, que ele fale com você de uma forma profunda, de uma forma verdadeira, que ele traga, em nome de Jesus, confirmações daquilo que você tem pedido, que o Espírito Santo de Deus venha bradar em nosso meio mais um dia, amém? Nos reunimos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45 da manhã, para mais um devocional, amém? E nós estamos lendo o livro de 2 Reis, e hoje nós vamos ler capítulo 20, e eu acredito que o capítulo 21. Não sei se vai dar tempo da gente continuar a falar sobre intercessão, porque vocês viram que é um assunto bem extenso, e eu, tipo assim, eu fui dando pinceladas e pinceladas, porque é muita coisa para falar. Então eu fui enxugando, tentando passar assim aquilo que era mais primordial assim para a gente poder abordar o tema, tá? Mas se der tempo, eu falo ainda nessa live. Hoje eu acredito que eu não vou ver, eu não consigo ler e falar, tá vendo? Eu acredito que eu não vou conseguir fazer a live à noite, porque eu vou ser muito sincera para vocês, gente, eu tô muito esgotada. Eu estou extremamente cansada e esgotada. Então, eu acredito que eu não sei. Se o Senhor revigorar as minhas forças, hoje eu estou fazendo a live pela misericórdia de Deus. Então, se o Senhor conseguir ali, né, que Ele consegue todas as coisas, se eu for revigorada no Senhor, eu faço a live à noite, senão a gente deixa para a semana que vem, se eu não conseguir fazer agora, amém? Mas eu preciso ouvir aquilo que Deus tem falado, que é para tirar um período de repouso e de descanso, porque
Se a gente não descansa, a nossa mente não se conecta com Deus. Amém? Então eu preciso também trazer um descanso para o meu corpo, tá? Então vamos lá. Vamos orar? Vamos orar não. Vamos ler 2 Reis, capítulo 20, que diz assim: doença e cura de Ezequias. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Então vamos lá, vamos parar aqui já, tá? Então, naquela época, Ezequias ficou doente e esteve à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe falou: põe ordem na tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Quando aqui o profeta fala, põe ordem em tua casa, a gente precisa trazer, a gente tem a visão de dois lados, amém? Casa no mundo espiritual representa o quê? A minha vida e a tua vida. Por quê? Nós somos casa do Espírito Santo de Deus. Então nós temos um corpo físico, que é uma casinha, imagina assim, que habita a sua alma e o teu espírito. Então, quando o Senhor fala aqui, põe ordem em tua casa, é para que Ezequias, ou quando o Senhor fala sobre as nossas vidas, é para que nós venhamos fazer uma autoanálise, uma reflexão de como está a nossa vida. Será que se quando o Senhor, porque o Senhor às vezes avisa pessoas, quando a pessoa tem muita intimidade com Deus, ela avisa que vai recolher. Será que se algum dia a gente chegar nesse nível de intimidade com o Senhor pegar e falar assim, olha, põe ordem em tua casa porque você vai partir. Será que a nossa casa vai estar em ordem? Porque é algo que eu costumo falar muito para os meus filhos, para trazer um despertar. A gente não sabe o dia e a hora que a gente vai partir daqui. A gente não sabe o dia e a hora que o Senhor vai pegar e falar assim, o ruá vai ser retirado. O sopro de vida não vai estar mais sobre a vida da Michele, não vai estar mais sobre a vida da Maria, sobre a vida da Joana. E como está a sua vida? Então aqui, Deus ainda tinha um amor aqui, né? Mostra a preocupação com a vida de Ezequias. Ele avisou Ezequias que ele iria partir e falou, põe em ordem tua casa. Porque a gente sabe que se a nossa alma não estiver em ordem, por mais que nós entreguemos, já entregou a vida para Jesus, sem santidade é impossível ver a face de Deus. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que só pelo fato de ter feito a oração de confissão, de reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador, já carimbou o seu passaporte para o céu. Tudo bem, o seu passaporte está lá, está carimbado. Mas será que você vai ser aprovado e vai conseguir ver a face de Deus? Porque Jesus disse que muitos naqueles dias, no grande dia, vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu abri 400 igrejas, eu fiz 1.500 batismos, e não sei o que, e não sei o que. Só que aí Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Ai, mas e as obras? As obras não revelam que você tem intimidade, que você está em santidade. Então, quando o Senhor traz esse alerta aqui a Ezequias, para que ele ponha em ordem, é porque Deus queria que ele subisse mesmo e ele tivesse a experiência ali de encontrar Deus. Então o Senhor pede para que a gente coloque a nossa casa em ordem. Então, para quem está fazendo aqui o jejum, nós estamos fazendo o quê? Exatamente colocando a casa em ordem. Nós estamos fazendo a techuvá, fazendo o caminho de volta, voltando para o início, voltando para o Éden antes da contaminação do pecado. É isso que nós precisamos fazer, colocar a casa em ordem. E se você ainda não começou a colocar a tua casa em ordem, eu quero te convidar, querido irmão e querida irmã, que o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, ministre ao teu espírito que você precise, entenda, tenha o entendimento de que você precisa colocar a tua casa em ordem. A tua casa é o teu corpo, a tua alma em ordem. Organiza. Tira o que precisa ser tirado para fora, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora que o Senhor vai voltar. Jesus volta todo dia, toda hora, o tempo todo para um monte de gente. Tá todo mundo fica com a cabeça focada somente no arrebatamento, no apocalipse. Jesus vai voltar, Jesus volta para um monte de gente todo dia.
Da mesma forma que nasce e morre. Pronto, Jesus voltou, pegou, vamos. Então a gente precisa colocar nossa casa em ordem, amém? Versículo 2. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ah, Yahvé, o eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Então aqui, Ezequias, ele tinha um bom currículo para apresentar a Deus. Ele era um homem que ele seguia os princípios. Ele destronou os altares das colinas. Ele fez o que era justo perante a palavra do Senhor. Ele andou segundo a vontade de Deus. Então ele tinha alguns pontos com o Senhor, ao ponto dele pegar e fazer essa oração. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Olha aqui, então Ezequias era conhecido como príncipe do meu povo. E eu quero falar para você que eu e você também somos príncipes e princesas. Por quê? Porque nós somos filhos de um rei. A palavra diz que nós somos geração eleita e sacerdócio real. Então nós não podemos ter uma mente de escravo, de pedintes, porque nós somos filho do Deus vivo de Israel. Então aqui Ezequias foi chamado de príncipe pelo Senhor. E eu quero te dizer que você é um príncipe, você é uma princesa. E tudo que fala ao contrário disso é mentira de Satanás para te paralisar. É mentira das trevas para fazer com que a sua identidade seja corrompida. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Então vamos lá. Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ter relacionamento de pai e filho? A gente precisa entender que a gente não pode buscar Deus por aquilo que Ele possa nos dar. Mas a gente tem que buscar a face do Senhor por aquilo que Ele é. Porque a misericórdia dEle dura para sempre. E aqui Ezequias era um homem que agradava o coração de Deus, porque ele seguiu, ele foi sincero. Ele foi sincero perante a presença do Senhor. Ele chorou, ele falou, Senhor, ele apresentou sinceridade e integridade de coração. O Senhor quer que nós venhamos ter um coração íntegro. O fato da gente ter entregado a vida para Jesus não significa que a gente vai ter a vida mudada num passe de mágica, não é isso. Mas é através de renúncias e escolhas. Então Ezequias escolheu fazer o que era certo. Ele escolheu derrubar os altares das colinas, ele escolheu fazer o que era certo. E muitas vezes nós não escolhemos o que é certo. Nós escolhemos aquilo que a nossa alma quer. Nós escolhemos aquilo que nos convém de acordo com o momento. Então aqui Deus viu a fidelidade e a sinceridade e a integridade do coração de Ezequias. E através desse posicionamento de Ezequias, o Senhor ouviu a oração dele, que foi uma oração sincera, foi uma oração verdadeira, genuína, e o Senhor disse o quê? Que acrescentaria 15 anos a vida na terra. E além disso, ele ainda também deu favor a toda a cidade. Então, quando a gente é sincero, quando a gente é fiel, a benevolência do Eterno que está sobre a minha vida e sobre a tua vida se expande por todos aqueles que estão à nossa volta. Gente, Deus é maravilhoso. E isso daqui ainda acontece nos dias de hoje. Eu já vi testemunhos de pessoas que oraram e o Senhor veio, amém? E aumentou e prolongou o tempo de vida. Se ele não for. Exatamente. A irmã colocou, se ele não fosse buscar a Deus, não seria acrescentado 15 anos. Gente,
Tudo isso porque o Senhor quer que a gente fale com Ele. Ai, mas irmã, existe um tempo determinado para todas as coisas. Sim, mas deixa eu te falar. O espírito da morte está na... Vamos lá. Quem tem o poder da vida e da morte é Deus. Quem tem o poder da vida e da morte é Deus. Mas o espírito da morte, ele também ronda. E se a gente não tem uma vida, amém? Em comunhão com o Senhor, se a gente não tem uma vida, amém? De acordo com a presença, de acordo com a palavra. Um exemplo muito claro para trazer aqui clareza e não dar confusão. Um dos mandamentos é honrar o quê? Pai e mãe. A palavra do Senhor diz: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então, quando a gente honra pai e mãe, automaticamente os nossos dias sobre a face da terra vão ser prolongados. Quando nós começamos a desonrar pai e mãe, a gente está dando legalidade, a gente está abrindo uma brecha na nossa vida para que o espírito da morte ronde. Esse é um exemplo claro. Por que você acha que tanto jovem que está no meio das drogas, no meio das coisas erradas, acaba perdendo a vida? Porque o espírito da morte está ao nosso derredor. E com a permissão do Senhor, ele vem. E ele toca. Então a gente precisa, amém? Em nome de Jesus, ter um coração totalmente alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele e principalmente estando, amém? Fazendo o quê? Colocando ordem na nossa casa. Porque aqui a fidelidade e o posicionamento de Ezequias não veio somente sobre a vida dele, mas veio sobre toda a cidade do qual ele reinava. E Deus sempre faz questão de colocar o quê? Vamos ler aqui o finalzinho do versículo 6. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa. Era por amor a Ezequias? Não, amor pela própria pessoa de Deus. E amor do meu servo Davi. Gente, Davi, ele é citado em vários momentos por conta da fidelidade dele e porque ele era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. E quando diz que era um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi era um homem que nunca pecava, porque a gente viu que ele fez muitas coisas erradas, mas é porque ele foi escolhido do Senhor, mas ele carregava um coração de adorador. Ele era adorador, um adorador em espírito e em verdade. Davi é o exemplo de adoração, porque ele adorava o Senhor, independentemente dele ser rei ou não. Ele foi ungido rei, na verdade, por conta do coração dele de adorador. E isso daqui o Senhor fala constantemente. Em toda palavra, Deus sempre vai exaltar o nome de Davi, porque ele era um adorador, porque ele se arrependia, porque ele tinha um coração abençoador, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Como fazer se o pai abandonou e não tem certeza e nem sabe onde está? Irmã, nesse caso, o que acontece? Honrar, quando a gente diz honrar pai e mãe, é você respeitar, amém? É você obedecer. Se você não tem relacionamento com o teu pai, se você não conhece o teu pai, é só você não ficar falando mal, é só você não apontar, é só você não julgar, porque querendo ou não, por mais que ele possa ter feito mal para você, ele é o teu pai. Ele é o teu pai. E eu tenho isso dentro da minha própria casa. A minha filha mais velha, ela nasceu ali debaixo do espírito de bastardia. E o pai dela, por mais que registrou depois de 5 anos de idade, o pai dela, por mais que registrou, não é um pai presente. Então, eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo falando para ela, eu falo, filha, por mais que o teu pai não te dê o amor que você merece, você tem um pai que te ama. Deus te deu um padrasto que te ama mais do que o seu próprio pai. Independente de qualquer coisa, não desonre, não xingue, não fale.
Ele é teu pai. Foi ele que Deus escolheu para te dar a vida. E é isso, honrar é isso. Honrar é a gente reconhecer que aquela pessoa, que aquele homem, que aquela mulher, por mais que sejam falhos, são aqueles que Deus escolheu para nos gerar vida. E muitas vezes o que acontece? A gente acaba desonrando pai e mãe porque eles nos fizeram sofrer. Eles não souberam nos criar. Só que a gente precisa entender que eles também são seres humanos e falhos, que talvez eles não puderam dar aquilo que eles não receberam. Porque ninguém nasce formado pai e mãe. A gente aprende a ser pai e mãe. Ou a gente aprende com os nossos pais, ou a gente vai aprender diretamente por conta de Deus. E tá cheio de gente, tá cheio de homens e mulheres que não sabem ser pai e mãe porque eles também não tiveram um pai e mãe para ensinar. Só que a gente carrega um espírito de julgamento e não consegue perdoar aquilo que os nossos pais fizeram no passado. Só que às vezes a gente não sabe o que aconteceu na infância deles, do porquê eles terem esse tipo de comportamento. E nós, por termos hoje maturidade e conhecimento em Cristo, o que a gente tem que fazer? Perdoar e orar. Isso é honrar pai e mãe, é respeitar. Independentemente de você conhecer ou não, de você ter comunhão ou não com ele. Então é respeito. Eu vivo falando para minha filha, não xingue, abençoe. É o teu pai. Pode ser a pessoa que for, é teu pai. Não tem, isso nada vai mudar. Nada vai mudar. E a gente tem que se colocar como Cristo. Eu sei que para muita gente é difícil. E por que é difícil? Porque carrega uma ferida na alma. E essa alma precisa ser tratada. E essa alma precisa ser curada. Gente, vamos pensar aqui. Por que os antepassados, existem pessoas que viviam há 100 anos, há, 90 anos. Eu vi esses dias que tem uma senhorinha que tem ainda 105 anos, plena, perfeita, melhor do que muito menininho de 30, 40. Porque, querendo ou não, antigamente o povo honrava pai e mãe, independentemente de como fosse. Tirando a parte da alimentação, que era diferente, que não tinha isso e aquilo, mas honrava pai e mãe. Porque antigamente, filho, se meu pai olhasse para mim, eu já sabia o que ele queria. Se a minha mãe ficasse assim, eu falava, meu Deus, o chicote vai estralar, o bicho vai pegar. Porque a gente tinha respeito. Tem uns que tinham medo, mas a gente respeitava. Os antigos respeitavam. Hoje em dia, essa geração não respeita e abre legalidade. E as coisas começam a acontecer na vida, por quê? Porque não honra pai e mãe. E eu vou falar um testemunho que eu já contei aqui. A minha filha mais velha, justamente por ela ter essa dificuldade com o pai dela, de paternidade, porque Satanás ataca constantemente, amém, na vida dela, ela às vezes desonrava muito a mim. Ela me desonrava muito, porque eu trazia uma palavra de conserto e ela rebatia por conta da rebeldia, desonrando os meus pais. E eu tive um sonho, e um sonho muito real. Deus me deu um sonho de que iria recolher ela, por conta da desobediência. E eu fiz exatamente a oração de Ezequias. Eu me coloquei na brecha pela minha filha. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, dá mais uma chance para ela. Tenha misericórdia. E eu clamei, e eu clamei, e eu clamei. E eu passei o dia inteiro clamando, chorando com dor na minha alma. E eu falei para ela, eu falei, o Senhor vai lhe conceder mais vida, mas que você faça o caminho de volta. Aí agora é uma opção dela. É uma escolha dela. Porque a gente precisa entender que tudo na nossa vida é uma opção de escolha. Ezequias escolheu fazer o que é certo. Ezequias escolheu, amém, andar de acordo com a palavra do Senhor. E ele recebeu favor. E esse favor veio sobre a vida de todos que estavam ao redor. Então vamos lá. Versículo 7. E disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figos e pensai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emplastro foi aplicado às feridas e ele ficou curado.
Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, este lhe indagou: qual é o sinal de que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Então ele recebeu a promessa e ele já pensou em agradecer, porque ele queria estar na presença de Deus. Porque naquela época a presença do Senhor era o quê? Só era sentida se você estivesse no templo do Senhor, porque era lá que estava a Arca da Aliança. Então a arca era a representação da presença de Deus. Então ele pegou e falou assim, provavelmente aqui Ezequias não conseguia andar. E aí ele perguntou para o profeta, qual é o sinal que eu vou estar bem e eu vou poder ir ao templo do Senhor? Ele já pensou em agradecer. Ele já pensou em estar na presença de Deus. Ele já pensou em buscar a presença do Senhor dele. Ao que prontamente lhe asseverou Isaías. Este, pois, será o sinal de Yahvé, de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 degraus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe. É fácil que a sombra venha se adiantar nos degraus. Não veja assim. Pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 graus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus que havia avançado no relógio de sol de Acás. Então, Ezequias aqui, ele falou o quê? Cara, isso aqui é fácil. A sombra sempre vai se projetar para frente. Então, eu quero que o Senhor faça com que a sombra se retraia, venha se projetar para trás. E assim fez conforme a vontade dele. E Deus fez com que a sombra de Ezequias se retrocedesse os degraus. Amém? Concluindo a palavra do Senhor. Os mensageiros da Babilônia. Versículo 12. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência aos mensageiros e apresentou-lhes todo o palácio e seus tesouros, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse com alegria. Então, o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe: que desejavam aqueles homens e de onde veio tal comitiva para te visitar? Ezequias respondeu: vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías seguiu interrogando: e o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu: ora, viram tudo o que há no meu palácio. Nada há nos armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias: ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará aqui, assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo gerastes, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então considerou Ezequias a Isaías: que se cumpra a boa vontade de Yahvé que anuncias, porquanto o rei compreendeu que viveria em paz em seu reino e não veria o castigo futuro. O porquê que Deus permitiu isso daqui acontecer com o povo de Israel? Porque, querido irmão e querida irmã do Senhor, existem coisas na minha vida e na tua vida que você não tem que ficar mostrando para ninguém. Existem segredos que o Senhor vai revelar para você, que é para você. Para de ficar expondo tudo aquilo que Deus faz. Para de ficar expondo os tesouros que Deus te deu. Você não sabe nem quem é que você está levando para dentro da tua casa. Ai, mas é porque aqui ele ficou tão alegre que ele estava doente e aí ele recebeu um presente. Querido irmão, só Deus sabe a intenção do coração do povo. Só Deus. Não se deixe se comprar por um simples presente, por uma palavrinha bonita. Deixa eu te falar, se tem uma coisa que Satanás sabe fazer é ter palavra bonita. Tá cheio de gente que está tendo os seus tesouros roubados. Porque está expondo o que não é para expor. Expõe a vida, expõe a casa, expõe a intimidade com Deus.
Sabia que nem a intimidade com Deus a gente pode expor? E eu aprendi isso na raça. E eu não expunha a minha intimidade com Deus porque eu gostava de me aparecer, não porque eu queria que as pessoas vivessem aquilo que eu estava vivendo. Só que sabe o que acontece? Tem pessoas que não sabem e que carregam espírito de inveja. E inveja é terrível. Inveja é feitiçaria. Existem pessoas também que são do mal. E você conta e a pessoa começa a orar contra, para que você perca a intimidade, para que você não escute mais a Deus, porque você pode ser o quê? Uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus para confrontar a treva que está nela. Então, querido irmão e querida irmã, não fale das suas coisas, não fale das suas conquistas, não fale das suas intimidades. Quando for para você falar da tua intimidade com Deus, você pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas que estão no mesmo nível que você, e que você vai sentir no teu espírito que, não, essa daqui eu posso falar. Então, aqui o que aconteceu com o povo, amém, de Israel, que a gente vai ver que foi a partir daqui, foi a partir dessa visita que Nabucodonosor cresceu os olhos nas coisas do Senhor. Foi a partir disso. E o povo se tornou cativo. E o povo perdeu aquilo que Deus tinha dado desde a época de Davi. Porque falou demais, porque mostrou demais, porque se expôs demais. A gente precisa aprender com Jesus. Jesus, ele se expunha muito. Ele nunca foi pregar dentro das sinagogas. O campo missionário de Cristo era onde? Nas ruas, no meio da multidão. Mas ele nunca se expôs demais. Os segredos, ele não contava para o mundo, ele contava para os 12. Aos outros ele falava por parábola, mas aqueles que eram para saber que tinham aliança com ele e com Deus, aí ele falava no aberto, ele explicava as parábolas. E constantemente Jesus estava onde? Se retirava do meio da multidão, ele ficava ali mais resguardado quando ele se retirava para orar. Até mesmo dos discípulos. E dentro desses 12 discípulos ainda tinha 3 que ele levava para determinados tipos de lugar. Porque isso aqui mostra, querido, que a gente não pode sair falando de tudo para todo mundo, abrindo a nossa casa para todo mundo, falando da nossa intimidade para todo mundo. Nem todo mundo é o que é o que parece ser. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo tem um coração puro, verdadeiro, genuíno, de verdade. Só Deus conhece o coração do homem. Nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. Nem a gente sabe o que se passa de verdade dentro do nosso próprio coração. Porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente acha que está sentindo uma coisa, mas quando você vai ver é outra totalmente diferente. Por isso que nós não podemos nos basear dentro das nossas emoções. E, eu senti dentro do meu coração. Cuidado. A gente sente no espírito. O espírito testifica o espírito. Porque enganoso é o coração do homem. Então a gente precisa, em nome de Jesus, amém? Parar de ficar expondo os tesouros que Deus nos dá. Aquilo que o Senhor já nos confiou. Aquilo que o Senhor já nos deu. Expor os nossos tesouros. Tem gente que expõe casamento. Tem gente que expõe finança. Tem gente que expõe os dons. E não é por maldade. Tem gente que faz para se aparecer. Mas tem gente que não faz por maldade. Mas o Senhor está dizendo, para. Guarda o que é teu. O que é teu é teu. A gente não precisa ficar mostrando nada para ninguém. O Senhor Deus faz resplandecer. O Senhor Deus faz mostrar. A gente precisa ter prudência. Prudência. Fecha as tuas portas, as portas da tua casa. Deus vai fazer com que você leve as pessoas certas para dentro da tua casa. Está cheio de secretário do capeta, que está só esperando uma oportunidade para entrar. Às vezes, Satanás está ao nosso derredor
procurando entrar dentro da nossa casa. Só que não está vendo brecha nenhuma. Você está posicionado em oração, você está jejuando, você tem uma vida santa dentro da sua casa, dentro do teu leito. Tá tudo ok. Não está tendo espaço para ele entrar. Aí ele fazer o quê? Ele pode levantar uma pessoa com espírito bisbilhoteiro, que vai te atrair, que vai te arrendar, que vai começar a falar palavras e não sei o quê. Aí você vai abrir a porta da tua casa. E aí você convida o inimigo para sentar na tua mesa, para comer do teu pão. Busque por discernimento de espírito. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é se disfarçar. E ele tem estratégia. Aqui o povo da Babilônia já estava de olho no povo aqui de Deus, nos tesouros do Senhor. Ele já estava de olho. Só que ele só queria sondar o terreno. Ele queria ver. A gente precisa entender que Satanás não vai chegar na minha vida e na tua vida com o olho pulando da forma como ele é, porque ele é terrível. Ele vai chegar de mansinho, com palavras doces. Ai, nossa, como você... Ai, dando palavras que agradam a alma, que confortam o coração. Como meu marido, eu estava conversando com ele hoje, dando aquele abraço de tamanduá, que é apertado, mas que coloca as unhas nas tuas costas e te fura, e te perfura, e que traz dor. É assim que ele chega. Gerando o quê? Confiança. Ah, não, eu confio. Ah, não, eu confio. Povo de Deus, uma coisa que eu sinto de dizer aqui. No menor sinal de que tem algo errado, em nome de Jesus, se afaste. Peça para o Senhor revelar o que está em oculto. Porque às vezes Deus está dando sinal e a pessoa está, não, mas... Ah, não. Ah, não, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, é perseguição. No menor sinal, seja prudente. Porque o Senhor fala que nós devemos ser prudentes. Se retira, ora. Senhor, me revela, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar, Deus vai falar com você. Deus vai mostrar. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes, é o que o Senhor, é o que eu acabei de dizer aqui. Está tudo fechado, não tem brecha nenhuma. E Satanás está tentando fazer de tudo para entrar dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro das tuas finanças. E vai vindo da forma como você menos espera. E aí, quando vem da forma como menos espera, faz um arrebento. Devasta tudo. É como se passasse um vendaval, aí depois a pessoa pega e fala assim, cara, como que aconteceu isso? Estava tudo bem até aqui. Experiência de vida. Experiência de vida. Ore ao Senhor. Amém? Versículo 20. A morte de Ezequias. Quanto às demais realizações de Ezequias e todo o seu poder, e como construiu o açude e o aqueduto, e trouxe água potável para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus antepassados, e seu filho Manassés passou a reinar em seu lugar. Capítulo 21. O filho mau de um rei bom. Tinha Manassés 12 anos de idade quando iniciou seu reinado e governou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efísiba. Fez Manassés o que era mal perante a Yahvé, seguindo a prática abominável das nações pagãs que o Senhor havia expulsado da presença do povo de Israel. Então, o fato da pessoa ser boa não significa que toda a sua descendência também vai ser. Por quê? A pessoa escolhe o que ela quer seguir. Então, eu quero falar para você, pai e mãe, tira o fardo de cima das suas costas. Porque o Senhor fala que tem pessoas carregando fardos de filhos que não querem seguir o caminho de Deus. O seu papel você fez. O seu papel você está fazendo. Continue orando, continue clamando, continue jejuando, continue clamando, mas não carregue o fardo nas tuas costas de que se o seu filho ou a sua filha não quer seguir, tem coisas que você não pode fazer. Nem o próprio Espírito Santo pode agir na vida de uma pessoa se ela não querer.
Então não vai ser você, por mais que você seja pai, por mais que você seja mãe, que vai fazer com que as coisas mudem. A gente pode continuar fazendo o quê? Orando, clamando e intercedendo para que as barreiras caiam, para que os olhos sejam abertos e que para o Espírito Santo de Deus tenha acesso a essa vida. Agora, a gente não pode carregar o fardo que não é nosso. Isso daqui não é somente para filhos, mas é para todos aqueles do qual nós intercedemos. A gente ora, a gente intercede, a gente clama, a gente jejua, a gente faz aquilo que o Espírito Santo pedir para a gente fazer. A gente faz. Só que a pessoa tem que querer. E tá cheio de gente que vive com um fardo gigantesco nas costas, achando que você é culpado. Ai, mas é culpa minha, mas a culpa é minha. Satanás gosta de pegar e colocar culpa no outro, sendo que não é culpa. A culpa é dele que escolheu, ele tem entendimento. Entenda algo. A criança até os 12 anos de idade, ela não consegue ter muito discernimento do que é certo e o que é errado. Agora, a partir dos 12 anos, é por isso que é se batizado geralmente a partir dos 12 anos, porque se tem debaixo de estudos ali que a criança a partir dos 12 anos ela já sabe distinguir o que é bem, o que é certo, o que não é, o que é pecado, o que não é, ela já tem como entender. A pessoa escolhe o que ela quer seguir. A pessoa escolhe o que ela quer fazer. Só que às vezes a gente carrega fardos na nossa vida que a pessoa já falou e só falta, tipo, a pessoa falou, eu não quero. Tá, eu não quero. E a pessoa fica arrastando aquele fardo, aquela coisa pesada, tipo, não, eu preciso, querido. As palavras falam que você fez o quê? A tua parte. Se a pessoa não quer, faz o quê? Bate a poeira dos pés e tchau. É isso que Jesus disse para os discípulos. Você vai lá, você prega, e aquela cidade que não aceitar o testemunho que vocês estão levando, que não aceitar aquilo que vocês estão ministrando, que é o meu evangelho, vocês peguem as coisas de vocês, bata a poeira das vossas sandálias e tchau, vai pro próximo. E em nenhum momento Deus pegou e falou, vocês vão pegar também o saco de vocês, o fardo deles e arrastar. Não, porque bater a poeira do pé significa o quê? Eu fiz o que precisa ser feito e ficou para trás. Ela tem opção de escolha. Eu fiz a minha parte. Infelizmente, a pessoa decide ou não. Nós clamamos a Deus para que decida pelo certo, mas tem coisas que a gente não pode fazer. A irmã colocou aqui, eu fiz isso com uma amiga que está com um homem casado. Gente, a gente fala, a gente explica, a gente fala, a gente explica. Só que chega uma hora que Deus também pega e fala o quê? Igual ele falou para Jeremias, não clame mais. Não interceda mais por este povo. Não fale mais porque ele não quer. Não fale mais porque ela não quer mudar. E quando o Senhor fala não clame mais, não faça mais nada, ele não está falando para você pegar o fardo e levar com você. Porque tá cheio de gente com um monte de fardo nas costas que não é nem dele. Achando que tá querendo assumir isso, o Senhor fala de uma forma muito clara. Tá querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Querido, não tem como. Se nem o próprio Espírito Santo está tendo acesso ali, quem dirá nós, que somos meros seres humanos carnais, boca do Senhor. A gente vai orar, a gente vai clamar, nós vamos jejuar, fazer o que Deus pedir para fazer, mas jamais tomar o fardo que é do outro. Porque tá cheio de gente que carregando o seu próprio fardo e mais o fardo daqueles que não querem a presença. E às vezes a pessoa já falou de uma forma bem clara, eu não quero. Eu não quero e ponto final. Amém? Vamos lá, versículo 3. Pois voltou a edificar os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha posto abaixo. E mais, Manassés ergueu altares ao Deus Baal, mandou construir um poste ídolo como que o Acabe, rei de Israel, tinha feito, e adorou todo o exército do céu e lhes prestou culto. Então, Satanás sempre vai tentar trazer algo do passado sobre as nossas vidas.
Ou seja, através de mim, ou seja, através dos nossos filhos. Ele nunca vai desistir. Até que Cristo volte novamente, até que o Senhor destrua-o completamente de uma vez por todas, porque até isso acontecer, ele vai ficar fazendo com que os postes ídolos sejam levantados novamente. E isso é uma coisa que eu e você não podemos intervir. A gente nós não somos super seres humanos, nós não temos mais poder do que o Espírito Santo de Deus. E isso precisa ser compreendido. Para de carregar culpa dentro de você. A culpa não é tua. Porque o Senhor me fala aqui que tem pessoas que carregam culpa. Culpa porque os filhos não estão na presença. Culpa porque o marido não está na presença. A culpa não é tua. A culpa não é sua, querido. A culpa não é sua, minha querida irmã. Tira essa culpa de dentro de você. Tira essa culpa de dentro de você. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Cada um é responsável pelas suas próprias atitudes. O que você poderia fazer, você fez. Até que o Senhor fale para você parar, você continua. Caso contrário, quando você ouvir uma voz do Senhor, chega e não carregue a culpa. Porque a culpa te paralisa, porque a culpa te aprisiona. E deixa eu te falar, enquanto você está sendo aprisionado, enquanto você está ali paralisado, o outro está vivendo. Da forma errada, mas está vivendo. E você não está vivendo aquilo que Deus, amém? Tem para você, porque você está parado dentro da culpa. Vocês conseguem entender como que Satanás age? Ele prende uma pessoa, olha como que é a trama de Satanás. Ele prende uma pessoa, levanta uma fortaleza no coração dela, ela não consegue escutar o Espírito Santo de Deus, não consegue ter as escamas dos olhos. Aí, o que acontece? Tem uma pessoa orando, clamando por essa vida. Essa pessoa ali, ela entra com tanto amor, com tanta sede, que ela não consegue, às vezes, ter o discernimento, o entendimento do que está acontecendo. E aí ela começa a se sentir culpado, porque ela acha que a oração dela não está fazendo efeito. Aí Satanás prendeu aquele que está ouvindo Satanás, e Satanás também prendeu aquele que está intercedendo. Os dois começam a ter uma vida parada. Aí nenhum busca. Olha que loucura. Olha como que é, por isso que a palavra fala que Satanás tem as suas tramas, é um emaranhado. É por isso que a gente tem que ter discernimento. Ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Ter o quê? Sabedoria, ponderação, moderação, calma. Para de ficar que nem louco, atirando para todas as áreas. Fazendo coisa. Gente, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Irmão, nós vamos orar por você no final. Amém? Em nome de Jesus, permaneça aqui. Amém? Permaneça aqui que no final nós vamos orar para que o Senhor venha te visitar. Amém? Você disse aqui que você tem orado e não tem buscado resposta, que parece que você não escuta ao Senhor. O Senhor está falando conosco. Amém? Permaneça aqui que nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre a sua vida. E nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Permaneça. Amém? Permaneça. Escute aqui a palavra que o Senhor está dizendo. Porque a libertação vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Às vezes aquilo que a tua alma está necessitando para ser liberta, está aqui nessa palavra. Então escuta aquilo que o Senhor tem para dizer. E no final nós vamos orar. Amém? Eu quero te falar e te assegurar que Deus está contigo. Deus está vendo o seu desespero. Deus está vendo o que você está tentando. Deus está ouvindo tudo que você está dizendo. Deus está contigo. Por mais que você não sinta, por mais que os teus olhos não vejam, Deus jamais abandona ninguém. Ele não abandona. Somos nós que abandonamos a Ele. Então permaneça.
Amém? Permaneça aqui, porque eu sei que Deus está falando. Às vezes a raiz do que está acontecendo com você tá por conta de algo que foi dito aqui, só que a sua cabeça está dispersa. Porque a maior libertação não é através de uma oração, mas é ouvir a palavra do Senhor. É ouvir a verdade, porque é a verdade que liberta, é a espada. Amém? Então vamos lá. Versículo 4. Levantou altares na casa de Yahvé, do qual o próprio Senhor havia declarado: em Jerusalém estabelecerei meu nome. Da mesma forma, edificou altares em homenagem e culto aos astros e de todo o exército dos céus, dos 2 pátios do templo do Senhor. Então aqui, Manassés, ele profanou de tudo quanto era forma, das formas mais terríveis, com todos os tipos de ídolo que tinha, ele profanou o templo do Senhor. E queimou, olha o sacrifício que ele fez. Então aqui ele estava adorando a Baal. E aí, Baal está também ligado a Moloque. Isso aqui eu vou explicar para vocês de uma forma muito profunda lá na Masterclass, tá? Eu estou demorando bastante porque eu estou trazendo... É praticamente uma aula de batalha espiritual. Então, olha o que ele fez. Ele queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens. Dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médios e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira do Senhor. Então começou lá o quê? Que Ezequias mostrou os tesouros, mostrou tudo que Deus tinha. Aí ele partiu, ele morreu, e a partir de então, o filho dele, Manassés, não reconheceu o caminho do Senhor como seu pai Ezequias e começou a fazer tudo isso que é reprovável. E aí ele provocou a ira de Deus. Manassés ainda tomou o poste sagrado que havia feito e colocou na casa de Yahvé, sobre o qual o Senhor havia dito expressamente a Davi e seu filho Salomão. Olha o que ele fez. Neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra que entreguei a seus pais. Contanto que tenham cuidado de viver e observar tudo o que lhes ordenei, e de acordo com toda a Torá, a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra. Eu vou ler aqui de novo a palavra do Senhor, no versículo 7 e 8. Vamos lá. Vou ler de forma calma. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi de entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Hoje, quem é o templo do Espírito Santo de Deus? Eu e você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está dentro mais da Arca da Aliança. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, nesse templo que eu escolhi, dentre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. O nome do Senhor está estabelecido sobre mim e sobre você. Não permitirei mais que os pés dos filhos de Israel caminhem sem rumo nesta terra. O Senhor está dizendo que não permite mais que os nossos pés caminhem sem rumo. Nós, como templo do Espírito Santo de Deus, que carregamos o Messias, o Espírito Santo de Deus dentro de nós, o Senhor diz que Ele não permite que os nossos pés caminhem sem rumo. Vamos lá, deixa eu parar aqui. Que o Senhor está trazendo uma conexão lá em Salmos 25, que a gente leu ontem. Salmos 25, versículo 4. Olha o que o Senhor fala. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Então, os nossos pés têm que trilhar qual caminho? O caminho do Senhor, e não o caminho sem rumo. E ensina-me a trilhar a tua vereda. Gente, Deus está falando aqui. Vocês têm que estar ligados no que Deus está falando. Vamos lá. Caminhe sem rumo nesta terra que entreguei aos teus pais, contanto que tenham cuidado de viver e observar
tudo o que lhes ordenei. Às vezes, a nossa vida está da forma que está, porque nós nos desviamos do caminho do Senhor, nós estamos trilhando caminhos com os nossos pés, que não é para a gente trilhar, e a gente acaba deixando de viver a palavra do Senhor e as ordenanças que Ele nos pede. Não vivemos o princípio, os princípios de Deus. A gente anda pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias convicções. Em nenhum momento Deus falou para você, querido irmão e querida irmã, que é para você não viver sobre a lei. Os mandamentos, eles ainda estão vivos e eles precisam ser cumpridos. Os princípios de Yahvé ainda estão sobre a face da terra e eles precisam ser vividos e cumpridos. Em nenhum momento Deus veio abolir a lei através de Cristo, muito pelo contrário, ele veio para se fazer cumprir e ele aperfeiçoou, ainda dando um outro mandamento, qual é? Ainda te dou um mandamento maior do que esses. Amar uns aos outros como eu vos amei. Então aqui, nós precisamos ter essa sabedoria. Os nossos pés não podem estar trilhando qualquer caminho. É fazer o caminho de volta. É fazer como Ezequias ouviu da parte do Senhor, coloca a tua casa em ordem. Renuncia o que precisa ser renunciado, querido irmão e querida irmã. A partir do momento em que você renunciar o que precisa ser renunciado, que você confessar os teus pecados, você vai sentir um fardo gigantesco saindo de cima de você. E mais uma vez o Senhor fala a mesma palavra que foi dita ontem. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Vamos lá. Versículo 9. Entretanto, o povo não deu ouvidos à palavra, porque muitas vezes nós não damos ouvido à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus confronta. Ela traz conforto? Sim, ela traz conforto, mas ela também confronta. A gente precisa parar de viver somente o evangelho da graça, somente o evangelho de que, tá tudo bem. Jesus é a ovelha que vem saltando pelos montes, glória a Deus, aleluia, ele é a ovelha que vem saltando pelos montes, te leva você a passear pelos pastos verdejantes, a entrar nos ribeiros, mas ele também é o leão da tribo de Judá, é fogo consumidor, que veio para afiar, que veio para fazer você se tornar a pessoa que você nasceu para ser, e que Satanás deturpou. Porque a nossa natureza foi totalmente modificada pelas coisas, pelo príncipe desse mundo. E nós precisamos pegar a nossa natureza e pedir para Deus, Senhor, eu quero a minha natureza do céu. E não a natureza da terra. E como que eu destrono a natureza da terra? Vivendo a palavra do Senhor. Simples assim. Vivendo os princípios. Só que ninguém quer viver princípio. Porque princípio aponta para a renúncia, aponta para a morte, aponta para pegar a sua cruz e seguir Cristo. Matar a natureza carnal, a natureza terrena, a natureza adâmica de pecado. Vamos lá. E se deixaram ser induzidos por Manassés ao erro, ao pecado, de tal modo que fizeram muito pior do que as nações pagãs que o Senhor havia exterminado diante dos olhos dos israelitas. Então Yahvé sentenciou por intermédio dos seus servos, os profetas. Manassés, rei de Judá, praticou estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus. Então Manassés foi pior do que aqueles que já cultuavam os deuses. Então vamos lá, ele conseguiu ser pior. Que antecederam e também levou Judá a pecar e cultuar seus ídolos. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Eis que enviarei um castigo tão severo sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de todos que escutarem retinarão. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizado contra Samaria, e o fio de prumo, contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Misericórdia. Desprezarei os restos de minha herança, entregá-lo-eis nas mãos de seus inimigos, e eles servirão de presa e de espólio a todos os seus inimigos.
porquanto praticaram o que é reprovável aos meus olhos, e têm me deixado irado, desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até os dias de hoje. Manassés ainda matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de induzir o povo de Judá a adorar seus ídolos, praticando, portanto, o que é errado, o que definitivamente não agrada a Yahvé, o nosso Senhor Deus. Tá cheio de gente que não quer largar a mão do pecado, que paga e fala assim, mas hoje a gente vive na lei, a gente vive na graça. Mas Jesus veio para trazer a graça. Gente, é óbvio que Jesus veio para trazer a graça. Agora, eu quero deixar uma coisa muito bem clara. A graça não é permissão para você continuar no pecado, querido irmão e querida irmã. Acorda para a vida e para a realidade do mundo. Para de cair na mentira de Satanás. A graça não é para validar o teu pecado. A graça não é para validar a vida de pecado que você está tendo. Em nome de Jesus. Isso é uma mentira das trevas, para que a igreja continue sendo contaminada por práticas ilícitas, para que a igreja continue adorando Baal de uma forma mais assim escondidinha, mas está cultuando Baal do mesmo jeito. Para quem não entendeu, isso daqui de cultuar outros deuses ainda está sendo replicado nos dias de hoje, só que as pessoas, elas estão assim, sabe? Não, porque a gente vive a graça. Porque Deus enviou o seu único filho e hoje tudo me é lícito. Só que Paulo continua no versículo, mas nem tudo te convém, querido. Não tem como jorrar duas águas numa mesma fonte. Então, para de ficar pegando a graça de Deus que foi concedida para nós, para ter vida e vida em abundância, para ficar validando a tua vida de pecado. Está subindo como um aroma fétido das narinas do Senhor. Continua sendo pecador do mesmo jeito. Para de pegar e usar a graça de forma errônea. A graça não é para validar pecado. As pessoas estão usando a graça como validação de pecado, de vida promíscua. As igrejas ainda continuam adorando Baal. As igrejas ainda continuam adorando Mamon. As igrejas ainda continuam tolerando Jezabel, como está lá no livro de Apocalipse. Lá na carta de Tiatira. Vocês fazem o quê? Vocês estão ali suportando Jezabel. Mas o povo está vivendo na graça. Ai, mas hoje a gente está numa nova jurisdição, eu entendo. E justamente por isso é que a gente deveria ter o entendimento de que Cristo é amor, é santidade, é justiça. Evangelho traz conserto. O evangelho verdadeiro traz conserto. Se você está indo para a igreja e você não teve a sua vida transformada, tem alguma coisa de errado acontecendo, ou está em você ou está dentro da igreja que você frequenta. Se você ainda está tendo, amém, uma vida de pecado, com os teus pecados de estimação, com as suas convicções totalmente mundanas, em vez de convicções da palavra, ou você não está ouvindo o evangelho direito, ou você não está ouvindo um evangelho que te confronte. Talvez esteja um espírito de engano, fazendo com que as pessoas venham a adorar a outras coisas que não são Deus. Porque tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não tem problema você namorar. Eu não sou contra namoro, entenda. Só que tá cheio de gente que fala que não tem problema você fornicar. Aonde que tá escrito isso na palavra, pelo amor de Jesus Cristo? Ah, não. Isso aqui é influência de Jezabel, tá? Uma pessoa que fala que não tem problema você ir lá e ter relacionamento com uma pessoa que não profere a mesma fé que você, é uma influência de Jezabel. Porque ela fez isso. Baal ali, os demônios, o que aconteceu? Vamos lá. Acabe era de Jerusalém, de Israel. Ele ouviu, desde os antepassados, Deus dizendo que vocês não vão se prestar em casamento com outras pessoas que não sejam da mesma visão que vocês, que cultuem o mesmo Deus. Não foi isso que era do povo de Israel que a gente leu? Era proibido.
E o que Acabe fez? Acabe foi lá e se casou de uma forma política, mas tinha também um contexto todo espiritual por detrás, e se casou com uma fenícia, filha de um sidônio, que cultuava Baal. Ela era filha de Etibal. O que aconteceu? Houve contaminação. Houve contaminação do povo de Israel. Eu tô falando porque eu já fui esse tipo de pessoa que eu falava, não tem nada a ver. Ah, eu sou cristã, mas o que passa na cabeça da pessoa? Ah, mas aí, o que acontece? Eu vou levar ele para a igreja. Ah, não, mas eu vou orar e eu vou fazer, do Espírito Santo de Deus vai usar a minha vida para fazer essa pessoa se converter. Deixa eu te falar, querido. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. É muito mais fácil quem está na igreja cair no mundo do que quem está no mundo vir para a igreja. Então é muito mais fácil quem está no mundo, quem está na igreja ir para o mundo, do que quem está no mundo ir para a igreja. Você sabe por quê? Porque a partir do momento em que você entrega a vida para Jesus, a sua vida começa a fazer o quê? Entrar em renúncia. Se até quem está dentro da igreja não quer fazer renúncia, quem dirá uma pessoa que está no mundão, vivendo do jeito que gosta? Gente, não faz sentido. Experiência do que eu passei. Sabe o que aconteceu? Né? Eu não era uma pessoa que estava firmemente assim na palavra. Eu ainda estava totalmente cheia de coisas, porque eu vim do mundo obscuro, das trevas. Ali, amém? Eu tinha uma vida totalmente de pecado. Então eu não estava firme na presença de Deus. Eu, em vez de levar a pessoa para o mundo, de levar a pessoa para a igreja, fui eu que fui para o mundo. E eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Então, quando a palavra fala que é para você não fazer aliança com quem não tem a mesma visão que você, gente, pelo amor de Deus, não cai nessa de que, não tem nada a ver, não. Isso é doutrina do inferno para trazer o pecado para dentro da igreja, para trazer a banalização do que é certo. É estratégia de inimigo, é estratégia do inimigo. Pelo amor de Jesus, espera no Senhor, confia no Senhor. É diferente de quando os dois não conhecem a verdade, é totalmente diferente. Os dois não conhecem a Cristo e um deles vai lá e se converte. É diferente. É totalmente diferente. Um exemplo claro. Tem gente que é cristã e começa a ter relacionamento com quem está lá nas trevas. Cultua tá lá nas religiões de matriz africana. Aí esses dois começam a ter relação sexual. A mulher começa a ficar grávida. Um exemplo, o cara é cristão, um exemplo. A semente do cara chegou e caiu no terreno contaminado. Gente, o mundo espiritual é mais real do que vocês possam imaginar. Aquele fruto está totalmente comprometido. Aquela criança, vai existir uma guerra espiritual constante sobre a vida dela. Porque Satanás vai querer ela e Jesus também. Só que a alma pertence a Jesus. Vocês conseguem entender como que é tão profundo e as pessoas normalizam? As pessoas normalizam. As pessoas acham que não tem nada. Gente, tem tudo. Tem tudo a ver. Então não cai nessa não, querido. Não cai nessa não, querida irmã. De que não tem problema você, amém? Ficar com uma pessoa, olha o testemunho, foi o que eu vivi. Não tem problema, tem todo o problema. Santo não se mistura com profano. Santo não se mistura com profano, espera no Senhor, confia no Senhor, porque o que está acontecendo é que Satanás está trazendo essas doutrinas demoníacas de uma forma muito sutil agora, dentro das igrejas. Usando o quê? A graça. Que na verdade não é a graça, é a hipergraça. É a hipergraça, não. Vamos lá, vamos orar.
Vamos orar, achando que só uma oraçãozinha vai acontecer. Vai. Vamos lá, para a gente não se estender muito aqui, amém? A morte de Manassés. Todas as demais atitudes de Manassés e suas realizações, todos os seus erros e pecados cometidos, todos os seus atos estão escritos na história dos reis de Judá. Manassés chegou ao fim da vida e foi sepultado no terreno de seu próprio palácio, no jardim de Uza, e o seu filho Amon assumiu seu lugar e passou a reinar. O reinado de Amon em Judá. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e governou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Messulemete, filha de Jotibá. Como seu pai Manassés, o rei Amon cometeu muitos pecados, atitudes e práticas que desgostaram sobremodo a Yahvé, o Senhor Deus. Ele imitou o mau procedimento de seu pai e também adorou e serviu os ídolos que seu pai havia cultuado. Amon desprezou Yahvé, o Senhor, Deus dos seus antepassados, e não seguiu o caminho do Eterno. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Então vamos lá, continuando. Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto às demais realizações de Amon, todos os seus atos estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Amon foi sepultado no túmulo da família real no jardim de Uza, e seu filho Josias foi seu sucessor. Eu quero só voltar aqui. Versículo 23. Entre mentes, os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e assassinaram em seu palácio. Aqueles que eram oficiais foram lá, amém, e se levantaram contra ele. Às vezes, Deus vai colocar pessoas para colocar ordem no que precisa ser colocado. Porque ainda existem os remanescentes. Ainda existem aqueles que querem fazer o que é certo. Só que aí o que aconteceu? Em seguida, o povo da terra matou todos os que haviam se revoltado contra o rei Amon. O que isso aqui está querendo dizer? Que Deus vai levantar aqueles que ainda querem fazer justiça, que ainda querem agir de acordo com a vontade de Yahvé, o Deus de Israel. Só que o povo gosta da prática do pecado. Porque o pecado agrada a carne. O pecado traz prazer para a alma. Então Deus levanta aqueles que vão colocar ordem na casa. Só que aí Satanás também levanta aqueles que estão adorando a ele com a alma gritando, cheio de desejo, cheio de vontade, para destruir aqueles que vão contra o que é certo. Será que é uma mera coincidência do que está acontecendo nos dias de hoje? Por que a igreja brasileira está um grande caos? Por que as coisas chegaram no nível que está? Porque existem aqueles remanescentes que vão lá e destronam, que estão fazendo de tudo para tirar o mal, ora, jejua, se santifica, chama a presença, faz, se consagra. Só que tem aqueles que também estão dentro do mesmo território que é a igreja, só que eu sirvo a Jesus. Eu entreguei a vida para Jesus. Mas eu ainda quero continuar com os meus pecados de estimação. Vamos atacar, vamos apontar, vamos difamar, vamos perseguir. Será que a igreja... Gente, eu e meu marido, a gente estava conversando sobre isso hoje. Que Deus estava trazendo umas revelações para ele e aí a gente vai anotando aquilo que o Senhor fala, né? E é isso que está acontecendo. A igreja, gente, em nome de Jesus, a igreja está parecendo um zumbi. Mortos-vivos. Um comendo o outro. Olha, ele confirmando, né, falando que estava conversando sobre isso. Gente, está um comendo o outro. Aquele que está morto está comendo aquele que está vivo. Gente, pelo amor de Deus, ou a igreja acorda e toma o lugar da igreja
E quando eu digo igreja, querido irmão e querida irmã, começa na minha vida e na tua vida, porque nós somos a igreja do Senhor. Ou a gente muda a nossa conduta, ou eu não sei o que vai acontecer. Porque, de verdade, não dá para entender. É muito bonito a gente ficar cantando. O Coliseu não parou a igreja, mas o Coliseu não parou a igreja porque a igreja daquela época do Coliseu era igreja. Querido, eu quero ver se hoje, se acontecesse no Coliseu, se a igreja iria permanecer, porque a igreja não está sendo igreja, não. Infelizmente, a igreja está quase parecendo sinagoga de Satanás, como Jesus disse. Está cheio de falso mestre. Está cheio de gente querendo ser aplaudido, mas que não se daria a ser cerrado no meio, mas que não ficaria ali, que não poderia ser, que talvez hoje, se chegasse uma sentença do Xandão falando você vai ser crucificado de cabeça para baixo, na hora a pessoa fala, mas quem disse que eu sou cristão? Por quê? É um evangelho raso, é um evangelho que não tem confronto, é um evangelho que tudo pode, é um evangelho que eu faço o evangelho, eu ministro dentro das quatro paredes, porque eu estou protegida pelo sistema. Porque quando a gente vai para a rua, não tem ninguém para proteger, não, querido. Quando a gente vem fazer live aqui, ministrar a verdade aqui, só Deus sabe o que eu passei no começo, de tanto de gente que me apontava, do ponto de gente que se levantava contra a minha vida. Mas dentro da igreja está todo mundo aplaudindo. Nossa, que palavra linda! Por que hoje não tem movimento evangelístico no meio das ruas? Porque ninguém está querendo passar o que os discípulos passaram, acusação, apontamento. É muito bonito a gente ficar cantando. O Coliseu não parou a igreja, não parou porque era igreja. Hoje a igreja não é igreja, hoje a igreja é tudo, menos igreja. Hoje a igreja é um ajuntamento de pessoas totalmente vazias, que vai lá para ficar todo mundo fazendo paleta de cor. Pelo amor de Deus. Ou a gente acorda e faz o caminho de volta, ou a gente muda a nossa conduta, ou vocês vão ver o que vai acontecer. Ainda tem aqueles que se posicionam, ainda tem aqueles que queimam no secreto, ainda tem aqueles que Obadias, os verdadeiros profetas que foram escondidos por Obadias. Quando Jezabel estava perseguindo, ainda tem. Só que Rianda Labasomenegassai. O Senhor quer levantar um poderoso exército. Riada subia de Cássia, não são pequenos, porque o exército das trevas está crescendo. E o exército de Cristo está morrendo nas suas ambições, morrendo nas suas convicções erradas, morrendo no profanismo, profanando o templo do Senhor, conduzindo as pessoas a fazerem o que é ilícito à vontade de Deus. Ou a igreja avança e rompe as portas e toma o lugar que é dela. Ô, querido, querida, o que vai acontecer vai se tornar cativo como o povo da Babilônia. Vai se tornar cativo como o povo da Babilônia. O problema é que os filhos de Deus estão temerosos. Não com temor a Deus, mas medroso. Não é temeroso, é medroso. Tem medo. Tem medo de confrontar o sistema. Tem medo de falar a verdade. Tem medo. E o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Eu falo a verdade, dou a quem doer, querido. Porque a palavra do Senhor fala que a verdade causa comichão nos ouvidos. Quem carrega a mentira, quem está debaixo do espírito das trevas, não suporta ouvir a verdade. Não suporta ouvir a verdade, porque a verdade ela liberta, porque a verdade ela te transforma no novo homem, porque a verdade vai fazer com que você chegue na estatura de um varão perfeito. Que você tenha uma metanoia de mente e você seja santificado. E no grande dia o Senhor venha fazer morada. Sente-se comigo. Então, em nome de Jesus, o Senhor está levantando ainda homens e mulheres. Sabe lá, os profetas que Obadias guardou? Nós somos esses profetas. Nós somos esses profetas. Não tema. Não tema, querido irmão e querida irmã, não temos sistema. O nosso general é Cristo. Ele já entregou nas nossas mãos a chave da vitória. Ele já entregou nas nossas mãos a chave da vitória. O que acontece é que o povo está dividido.
Dividido por quê? Porque as vontades carnais dividem. Que o Deus vivo de Israel tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Deus vivo de Israel venha nos fortalecer. Amém? Porque, querido, eu não sei se você percebeu, mas o nível de batalha aumentou. O nível de guerra é outro. As coisas que estão acontecendo é cada vez mais triste e deprimente. A caça à igreja já começou e está todo mundo fazendo os seus eventos dentro das suas igrejas. Está todo mundo preocupado com as suas conferências. Está todo mundo preocupado com os seus cargos eclesiásticos. Quem vai ser líder? Quem manda? Quem não manda? O louvor é com a paleta de cor bege? E a luz tem que ser assim. A fumaça tem que ser assado. Pelo amor de Deus, vamos atrair a fumaça da glória de Deus. Vamos ser igreja de verdade. Vamos ser a igreja de Atos. A igreja que manifestava o poder de Deus. Vamos ser como os profetas de antigamente, que declarava caia fogo do céu e o céu abria e caía fogo. Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo. O que mudou foi os condutores dele. As convicções do coração, as motivações do coração. Porque, povo de Deus, a igreja já está sendo caçada. A igreja já está sendo calada e o povo está achando que está tudo bem. O povo está achando que está tudo bem. E não está. E o Senhor está dizendo, como ele disse a Ezequias, arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Tá todo mundo esperando o apocalipse, a volta de Jesus, vindo do cavaleiro branco. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa. O povo está dormindo. A igreja está com véu. Deus quer arrancar o véu? Deus quer arrancar o véu. Mas a igreja tem que ser igreja. Ou a gente se posiciona em oração, ou a gente vai ser calado. Ou a igreja toma a rua para falar a palavra de Deus, e não para fazer manifestação a homem, mas para pregar a palavra de Deus, ou a igreja vai ser calada. E ela já começou a ser calada. Porque para quem não sabe, e eu não estou falando aqui de política, eu estou falando da igreja, do mundo espiritual. Eu fiquei sabendo disso hoje que meu marido me contou. A mulher do Bolsonaro foi proibida de fazer culto dentro de casa. Onde já se viu? Fala para mim. Se isso não é uma batalha espiritual, esquece política agora, querido. Todo mundo sabe que a igreja tem que estar, sempre teve, Deus sempre teve em meio à política. Agora me fala. Se isso não é um ataque espiritual contra a igreja, é o quê? A mulher está dentro da casa dela, paga os impostos dela, ela paga a água, paga a luz, ela fala tudo. Por que ela não pode fazer um culto dentro da casa dela? Só que da mesma forma que está acontecendo na casa dela, você sabia que pode chegar na nossa? E tá todo mundo, não, vamos cuidar ali, vamos colocar as paletas. Hoje todo mundo vai cantar de rosa. Misericórdia. A igreja já está perdendo a voz faz tempo. Só que todo mundo só está preocupado com um homem. Todo mundo só está preocupado com si mesmo. Todo mundo só está preocupado com a minha congregação. E não sei o quê. Que o Eterno traga sobre as nossas vidas, amém? Um senso de urgência. Que o Eterno fale conosco. Que o Eterno gere essa revolta, vamos dizer assim, essa ira santa que Pedro tinha. Que os Pedros contemporâneos venham ser levantados para proteger a igreja. Com a convicção certa. Porque ou a igreja volta a ser igreja. Porque é só Deus para ter misericórdia. É só Deus para ter misericórdia das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai,
Eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esta palavra. Eu sei que, Pai, foi uma palavra de confronto. Foi uma palavra que mexeu, Senhor, dentro de nós, Pai. Pelo menos em mim, Senhor, mexeu. E eu peço, Pai amado, Pai querido, que hoje nós possamos sair daqui com um outro olhar, com uma outra visão. Com a visão de que nós precisamos, Pai, tomar conta da nossa casa, organizar a nossa casa para poder organizar a tua casa. Se nós não tivermos, Senhor, com a nossa casa organizada, com o nosso eu equilibrado, nós não poderemos, Senhor, ser braços do Senhor para organizar a tua casa. Oh, recantalamanagasoverehai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Deus vivo de Israel, possa bradar sobre as nossas vidas nessa sexta-feira. Fala conosco, continua, Senhor, ministrando ao nosso espírito. Continua, Senhor, falando, papai, dentro dos nossos corações. Alinhando tudo que precisa ser alinhado, gerando em nós, Senhor, em nome de Jesus, um senso de urgência. Pai, nós sabemos, Senhor, que nós não podemos mudar, Senhor, toda uma nação. Nós sabemos que nós somos apenas, ó Pai, pequenos soldados dentro do teu exército. Mas nós sabemos que se os pequenos soldados se movimentarem de acordo com a ordem do general e formar um grande pelotão, nós avançaremos e tomaremos posse, papai, em nome de Jesus, nós sitiaremos, Senhor, o terreno do inimigo. Porque é isso que a tua palavra mostra. Que todos, quando estão voltados no mesmo posicionamento, voltados, Senhor, com a mesma visão, o Senhor brada dos céus e o Senhor age com justiça. Então, que haja, Senhor, em nome de Jesus, a união do corpo. Que as convicções, em nome de Jesus, individuais, sejam colocadas de lado por enquanto, Pai. Para que a gente entenda, Senhor, que nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo está doente e precisa ser sarado. Este corpo precisa, Senhor, ser cuidado para que avance, Senhor, contra o reino das trevas. Porque um corpo enfermo não suporta, papai, as pressões. Então, Pai, em nome de Jesus, assim como Ezequias, Senhor, orou, pedindo que tivesse misericórdia e clemência da vida dele, para que o Senhor, ó Pai, liberasse sobre ele ali mais tempo de vida. Nós clamamos como igreja, nós clamamos como corpo. Senhor, fortifica a noiva, fortifica o corpo de Deus. Pai, permita, Senhor, que os teus filhos se levantem. Pai, libera tempo, Senhor. Pai, que os teus filhos sejam tocados e impactados pelo teu poder e pelo teu agir, Pai. Que eles venham ter, Senhor, em suas mentes despertado o senso de urgência, o senso de pertencimento, porque nós pertencemos, Senhor, a Yahvé, nós pertencemos, Senhor, a Ti, nós pertencemos à igreja, nós somos a igreja. Então, Pai, que a igreja verdadeiramente seja igreja como lá no passado. Traz de novo, Senhor, traz de novo a essência, Pai. Traz a essência, Pai, da igreja de Atos. Gere em nós, Senhor, em nome de Jesus, uma revolta, Pai, por santidade. Que a gente venha, Senhor, buscar a santidade. Pai, que em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, buscar por santidade. Santidade, Senhor, nesta nação. Santidade, Senhor, dentro das igrejas. Santidade, Senhor, dentro das casas. Santidade, Pai, santidade. É isso que o Senhor Jesus Cristo representa, a santidade. O Senhor veio como carne para nos mostrar que se nós quiséssemos, Senhor, se a gente buscar, nós conseguimos sim ser santos. Nós conseguimos sim ser santos. Que seja destronado toda mentira de Satanás, que fala que só santo é o Senhor Jesus. Não, nós carregamos o Senhor. Nós carregamos o Senhor. A essência de Cristo está sobre nós. Então, se nós carregamos o Senhor Jesus, nós podemos ser santos sim, Pai. Porque nós somos, Senhor, em nome de Jesus, santos lutando contra os pecados, Pai. Em nome de Jesus, gere em nós, Senhor, esse senso de urgência, Pai. Gere em nós, Senhor, em nome de Jesus, um arrependimento verdadeiro, sincero e profundo, ao ponto de mover os céus e a terra, ao ponto de alinhar, Senhor, os céus e a terra, a trazer à existência as coisas que não existem como se já existissem, porque essa é a tua verdade, essa é a tua palavra e essa é a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, para que haja verdadeiramente, Senhor, o avivamento que o Senhor prometeu sobre esta nação. Mas para isso a igreja tem que ser igreja, destronar, Senhor, os templos, ó Pai, de Baal, destronar, Senhor, os pilares que foram construídos, que estão trazendo sustentamento, Senhor, falso.
Quebra, Senhor, em nome de Jesus, os pilares da ideologia humana. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, o sincretismo religioso. Traz a essência, a plenitude, o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes. Recaia sobre nós nesta tarde e nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-nos, ó Pai, a um novo nível. Leva-nos, ó Deus, a um novo nível de maturidade e compreensão de quem Tu és, Pai. Eu apresento a vida de cada homem, cada mulher que esteve nesta live, os que permaneceram, aqueles que tiveram sair. Peço que o Senhor visite-os, que o Senhor traga cura, que o Senhor, em nome de Jesus, traga disposição, que o Senhor traga ânimo, traga renovo, traga convicção, Senhor, em vossas mentes. Pai, aqueles que estão abatidos, cansados, sobrecarregados, que o eterno Deus de Israel retire os fardos pesados. Pai, em nome de Jesus, aqueles que não escutam a tua voz, eu declaro em nome de Jesus que os tampões espirituais são retirados agora, que todas as escamas dos olhos são caídas agora. O Senhor limpa, Senhor, esta vida, lava da cabeça à planta dos pés. O Senhor traz um novo fôlego de vida. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre essas vidas, trazendo fome e sede da tua presença, entendimento e clareza da tua palavra. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus e se manifesta em nosso meio, Pai. Nós ansiamos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, destrona todo mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda oração contrária, todo espírito, Senhor, que tem aprisionado essas almas, bata em retirada agora. Eu declaro grilhões sendo quebrados, eu declaro aprisionamentos sejam abertos agora. Eu declaro que mentes cativas comecem, em nome de Jesus, a se submeter a Cristo. Em nome de Jesus, que haja o domínio, o controle e a glória do Eterno sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.